Olá, irmãos e irmãs em Cristo. Venho aqui hoje gravar para vocês mais um vídeo do meu canal revelando as profecias da Bíblia. E no vídeo de hoje é a Escola Sabatina, livro de Êxodo, segunda lição, a sarça ardente. Antes de eu falar sobre este assunto, eu preciso da ajuda de vocês para se inscreverem no meu canal revelando as profecias da Bíblia. Deixe seu like, ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo. Compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Eu preciso da ajuda de vocês. Vamos orar para fortalecer cada vez mais a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor estará comigo. Faça-me de mim o seu servo neste dia de sábado, Senhor, dia do Senhor, que começou ontem ao pôr do sol e que termina hoje ao pôr do sol. 24 horas de adoração e louvor. Por isso, meu Deus, fique comigo nesses minutos e segundos para eu trazer essa lição maravilhosa da Escola Sabatina. Muito obrigado, meu Deus. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, vamos lá. Eu vou ler um texto base, que era da lição da Escola Sabatina, que eu não li semana passada, a primeira lição. Eu vou ler agora na segunda lição, vou ler esse texto base, que era falando do livro de Êxodo. Êxodo, jornada à terra prometida. O Deus revelado no livro de Êxodo é o Senhor amoroso, que no tempo determinado e com ações poderosas trouxe salvação e libertação ao seu povo. Êxodo capítulo 15, versos 12 a 16. A saída do Egito e a travessia do Mar Vermelho foram eventos cruciais e únicos, ações espetaculares e maravilhosas de Deus. Nenhum acontecimento maior ou mais glorioso ocorreu na história do antigo Israel antes da cruz. Esse é o evangelho esse é o evangelho, mas o evangelho segundo Moisés. Deus agiu de forma milagrosa e repetida para demonstrar cuidado e proteção aos hebreus, apesar das constantes apostasias do povo. A misericórdia divina foi maior do que qualquer coisa que os israelitas pudessem compreender ou sentir. Com seu braço estendido, o Senhor conduziu seu povo à liberdade. Isso foi um ato sem precedentes. Essa série inesperada de intervenções divinas marcou o início de uma jornada renovada com Deus, desde o Egito até finalmente a terra de Canaã. Embora Moisés desempenhe um papel importante em Êxodo, o foco desse livro não é Moisés, mas o Deus do amor, da verdade, da justiça e da liberdade e do perdão. O Deus que por fim foi à cruz por nós. Ao estudarmos o livro de Êxodo, adquirimos uma visão incomparável de quem nosso Deus realmente é. E como ele é? A pergunta: o Senhor é o Deus que permaneceu fiel ao seu povo, apesar da infidelidade dele. Ele esteve constantemente a favor dos israelitas, mesmo quando se opunham a Deus. Repetidamente, ele revelou sua misericórdia, trazendo encorajamento, correção e instrução, guiando seus filhos da melhor maneira possível. Deus desejava que eles, por amor ao Senhor e ao seu caráter, o adorassem e lhe obedecessem voluntariamente, tudo para o seu próprio bem. O Deus de Moisés é um Deus de relacionamentos. O objetivo mais importante do Senhor não era simplesmente realizar determinadas ações ou cumprir cronograma. Em vez disso, seu propósito principal era criar um relacionamento pessoal com seu povo escolhido, Israel, e ele o levou ao Sinai para estabelecer esta comunhão profunda. Conforme o apóstolo Paulo, os eventos que ocorreram com os adoradores de Deus no passado servem como lições práticas para nós, para que possamos aprender com os erros do passado e seguir fielmente o Senhor hoje. Essas coisas acontecem com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para que o fim dos tempos tenha chegado. 1 Coríntios capítulo 10, verso 11. Esses acontecimentos históricos devem servir como advertências e fontes inesquecíveis de aprendizado para nós. Devemos ler esses relatos, estudá-los e aprender com eles, pois mesmo que as circunstâncias específicas sejam diferentes, os princípios espirituais permanecem os mesmos. Nosso plano para estudar o livro de Êxodo ao longo destas 13 semanas é simples. O livro será dividido em literaturas semanais, organizadas por capítulos e temas específicos para facilitar o entendimento. Número 1. A escravidão no Egito, o nascimento de Moisés e seus primeiros 40 anos. Êxodo capítulo 1, verso 2. Número 2. O chamado de Moisés. Êxodo capítulo 3, verso 4. E o número 3, o aumento das dificuldades quando o sofrimento dos israelitas se intensificou. Êxodo capítulo 5, verso 6.
E o 4, as primeiras 9 pragas, Êxodo capítulo 7, verso 10. E o 5, a 10ª praga e a celebração da Páscoa, Êxodo capítulo 11, verso 12. 6, a libertação do Egito e a travessia do Mar Vermelho, Êxodo capítulo 13, verso 15. 7, a jornada ao Monte Sinai, Êxodo capítulo 16, verso 18. A aliança divina e o decálogo, Êxodo capítulo 19, verso 20. E o número 9, a aplicação da lei de Deus, Êxodo capítulo 21 e 23. Número 10, a confirmação da aliança e o projeto do tabernáculo, Êxodo capítulo 24, 31. 11, a apostasia do bezerro de ouro e intercessão de Moisés, Êxodo capítulo 32. 12, a autorrevelação de Deus e o rosto radiante de Moisés, Êxodo capítulo 33, verso 33 e 34. E o número 13, a construção e dedicação do tabernáculo, Êxodo capítulo 35 e 40. A cada semana concentraremos nossa atenção nas partes e nos eventos mais significativos dos capítulos indicados. Que o Senhor, cheio de graça e de verdade, nos abençoe enquanto estudamos este livro essencial, que nos relembra de como Ele deseja conduzir seu povo da escravidão à liberdade, da morte à vida e do deserto a Jerusalém celestial. Hebreus capítulo 12, verso 22. Giri Moscala é o professor de exégese e teologia do Antigo Testamento e diretor do Seminário Teológico Adventista do Sétimo Dia da Universidade de Andrews, nos Estados Unidos. Agora vamos para a lição número 2. Eu li o texto em base, quero do início da lição, quero que eu não li semana passada, que eu estou lendo agora hoje para vocês. Vamos lá, lição de sábado, assaz ardente, o verso para memorizar. Então o Senhor continuou, certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus feitores. Conheço o sofrimento do meu povo, por isso desci a fim de livrá-los das mãos dos egípcios, e para fazê-los sair daquela terra e levá-lo para uma terra boa e ampla, terra que mana leite e mel. Êxodo capítulo 3, versos 7 e 8. O chamado que Deus nos faz frequentemente mudará a direção da nossa vida. No entanto, se seguirmos esse chamado, descobriremos que o caminho de Deus é sempre a melhor rota. Ainda assim, às vezes, pelo menos no início, não é fácil aceitar o chamado divino. Esse foi o caso de Moisés e seu chamado que ocorreu no encontro com o Senhor na sarça ardente. Embora não tivesse conhecimento sobre as leis da combustão, Moisés sabia que estava presenciando um milagre, e isso chamou sua atenção, sem dúvida. O Senhor o estava chamando para uma tarefa específica. A questão era, ele atenderia ao chamado não importando a mudança drástica que isso trairia à sua vida? Que isso trairia à sua vida? No início, Moisés não recebeu muito bem essa nova realidade. Você deve se lembrar das situações em que tinha objetivos, mas Deus redirecionou seus planos. Podemos servir a Deus de muitas maneiras, mas seguir seu chamado e fazer o que Ele deseja é um caminho para uma existência satisfatória. Isso não é fácil, e não foi para Moisés, mas seria tolice seguir nosso caminho quando Deus mostra outra direção. Lição de domingo, assaz ardente. Ali estava falando do chamado a sacerdente. Agora, relativamente, Deus conversando com Moisés, na sarça ardente. Ali foi o chamado, agora é a conversa TED a TED, cara a cara. Depois que Moisés fugiu para Midian, ele teve uma vida relativamente fácil. Ele se casou e teve 2 filhos, Gerson e Eliezer. Êxodo capítulo 18, versos 3 e 4. E fazia parte da família de Jetro, seu sogro e sacerdote de Midian. Moisés passou 40 anos tranquilo sendo pastor, a mesma atividade de Davi, 2 Samuel capítulo 7, verso 8, e desfrutando a presença de Deus, especialmente revelada na natureza. No entanto, Moisés não passou todo esse tempo simplesmente sentindo o aroma das flores, ou talvez dos cactos do deserto. Esses anos de caminhada com o Senhor o transformaram e os prepararam para a liderança. Deus também usou Moisés naquele deserto pacato para escrever sob inspiração divina, e os 2 livros mais antigos da Bíblia, Jó e Gênesis. Ellen G. White no Patriarcas e Profetas, na página 209.
Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 3, na página 1140. Ao descrever esses livros, Moisés recebeu de Deus revelações essenciais sobre o grande conflito, a criação, a queda e o dilúvio, os patriarcas e, mais importante ainda, o plano da salvação. Assim, ele teve um papel fundamental em transmitir à humanidade o verdadeiro conhecimento do Criador e mantenedor, e sobre o que ele faz em relação ao pecado que causou profundos danos ao planeta. A história da salvação não faz sentido sem o fundamento crucial que, sob inspiração, Moisés comunicou especialmente em Gênesis. Pergunta número 1. Leia Êxodo capítulo 3, versos 1 a 6. O Senhor se apresentou a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Qual é a relevância desse fato? Moisés viu que a sarça ardente não consumia pelo fogo. Então percebeu que estava testemunhando um milagre e que algo espetacular e importante deveria estar acontecendo bem diante dele. Ao se aproximar, o Senhor lhe disse para tirar as sandálias dos pés como sinal de profundo respeito, porque a presença de Deus tornava o lugar santo. E não só Moisés, mas sim Josué, quando ele estava espiando Jericó, e o anjo do Senhor, o anjo do exército do Senhor, que foi Jesus, apareceu para Josué, mandou também Josué tirar as sandálias, porque o lugar que ele estava pisando era santo. E vários patriarcas que teve respeito diante da presença de Deus. O Senhor se apresentou a Moisés como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Êxodo capítulo 3, verso 6. Ele havia prometido a esses patriarcas que seus descendentes herdariam a terra de Canaã, uma promessa que Moisés conhecia bem. Portanto, mesmo antes de dizê-lo, Deus já estava abrindo o caminho para que Moisés soubesse o que estava por vir e o papel crucial que deveria desempenhar. Pergunta no rodapé. Moisés precisou de 80 anos para que Deus o considerasse pronto para a tarefa. O que isso nos ensina sobre paciência? Que no tempo certo você será escolhido por Deus para desempenhar o papel que Ele deu a tarefa para você, para desempenhar. É manter a paciência, a calma, não ter pressa. Lição de segunda-feira, o anjo do Senhor. O anjo do Senhor apareceu a Moisés numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Êxodo capítulo 3, verso 2. Quem falou com ele do meio da sarça foi o próprio Senhor Jesus. Êxodo capítulo 3, verso 4. Não precisamos nos preocupar com o fato de que o anjo do Senhor era Jesus Cristo. O termo anjo significa mensageiro, em hebraico, malaki. Dependendo do contexto, o anjo pode ser um ser angélico, humano ou divino. Malaquias capítulo 3, verso 1. Em vários casos do Antigo Testamento, o anjo do Senhor é uma pessoa divina. Gênesis capítulo 22, verso 11, 15 a 18, 31, verso 3, 11 e 13. Jeremias. Capítulo 2, verso 1 e 2. E Zacarias, capítulo 6, verso 11 a 22. E Zacarias, capítulo 3, versos 1 e 2. É Juízes, né? Não é Jeremias, não, é Juízes, desculpa. O anjo do Senhor não apenas falava em nome do Senhor para o próprio Senhor, mas era o próprio Senhor. Jesus é o mensageiro de Deus que nos transmite a palavra do Pai. Pergunta número 2. Leia Êxodo capítulo 3, versos 7 a 12. Como Deus explicou a Moisés por que queria intervir em favor dos israelitas escravizados no Egito. O sofrimento do povo de Deus no Egito é descrito de forma poética como um gemido e um profundo clamor por ajuda. Deus ouviu o clamor dos israelitas e revelou preocupação por eles. Êxodo capítulo 2, versos 23 a 25. O Senhor nos chamou de meu povo. Êxodo capítulo 3, verso 7. Ou seja, antes mesmo do Sinai e da confirmação da aliança, eles eram o seu povo e eles os faria habitar e prosperar, se obedecessem na terra de Canaã, como havia prometido a seus antepassados. Deus disse a Moisés que o estava enviando ao faraó para cumprir uma tarefa específica. Agora venha, eu enviarei a faraó para que você tire do Egito o meu povo dos filhos de Israel.
Êxodo capítulo 3, verso 10. Novamente Deus o chamou de meu povo. Que tarefa gigantesca! Diante disso, Moisés reagiu com uma pergunta: quem sou eu para ir ao faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Êxodo capítulo 3, verso 11. Compreendendo tudo o que iria acontecer, qual seria o seu papel em tudo isso, Moisés se perguntou por que alguém como ele teria sido escolhido. Logo no início da história, temos uma indicação do caráter de Moisés, de sua humildade e de senso de indignidade para a tarefa que ele estava sendo chamado a fazer. Pergunta no rodapé: por que a humildade e o senso de nossa própria indignidade são essenciais para quem deseja seguir o Senhor e fazer sua vontade? Quer dizer, temos que ter humildade, ser o senso de nossa própria indignidade, que a gente não somos nada, que a gente devemos se humilhar diante do Senhor e que devemos ser humilde para com as outras pessoas, para pregar, para passar a palavra de Deus adiante. Lição de terça-feira, o nome do Senhor. Pergunta número 3. Leia Êxodo capítulo 3, versos 13 a 22. Por que Moisés desejava conhecer o nome de Deus? Qual é a importância desse nome? Se Deus se apresentou a Moisés como Reaeli Asher Israeli, que significa eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. O Senhor usou esse mesmo verbo, Eleam, ao dizer a Moisés, eu estarei com você. Êxodo capítulo 3, verso 12. Essas palavras significam que Deus é eterno. Ele é o Deus transcendente que habita no alto e santo lugar. E também o Deus imanente que habita com um contrito e abatido de espírito. Isaías capítulo 57, verso 15. O nome próprio de Deus é Yahvé, geralmente traduzido na Bíblia como Senhor. Como conhecido desde o início pelos israelitas, mesmo que não entendesse seu significado mais profundo. Moisés também conhecia o nome de Yahvé, mas como outras pessoas não sabiam o que ele significa, por isso perguntou qual é o nome dele. Êxodo capítulo 3, verso 13. Êxodo capítulo 6, verso 3. Ajuda a entender essa questão. Deus disse, aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome o Senhor não lhes fui conhecido. Isso não significa que os patriarcas não conhecessem o nome Yahvé. Gênesis capítulo 2, verso 4 a 9, capítulo 4, versos 1 e 26, capítulo 7, verso 5, capítulo 15, versos 6 a 8. Eles não conheciam o significado mais profundo desse nome. O nome Yahvé aponta para o fato de que ele é um Deus pessoal de seu povo, o Deus da aliança, um Deus próximo e íntimo que se envolve nas questões humanas. O título Deus Todo-Poderoso, Gênesis capítulo 17, verso 1, indica que ele age milagrosamente usando o seu poder infinito. Já o nome Yahvé mostra que ele é um Deus que revela seu poder por meio de seu amor e cuidado. Ele também é chamado de Elohim, traduzido como Deus, indicando Deus poderoso, forte e transcendente, o Deus de toda a humanidade, o governante do universo e o criador de todas as coisas. Yahvé e Elohim são nomes diferentes que revelam diferentes aspectos de seu relacionamento com os seres humanos. Conhecer ou invocar o nome do Senhor não é um mero ritual místico. Proclamar seu nome significa ensinar a verdade sobre Deus e a salvação que ele oferece aos que vão a ele com fé. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Jeremias capítulo 2, verso 32. Pergunta no rodapé. Yahvé busca proximidade e intimidade com todos os que se entregam a ele. Você já teve essa experiência? Todos nós tivemos uma experiência. Não só eu, mas muitas pessoas, vocês, irmãos e irmãs em Cristo, tiveram experiência com Deus. Só que tem que seguir junto com Ele, não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Manter firme, retamente com Ele. Lição de quarta-feira, 4 desculpas. Êxodo capítulo 4, pergunta número 4. Leia Êxodo capítulo 4, versos 1 a 17. Que sinais o Senhor ordenou que Moisés realizasse para fortalecer sua posição como mensageiro de Deus? Moisés tentou novamente se justificar para evitar a missão que Deus lhe havia designado. Êxodo capítulo 3, verso 11. Ele não queria ir ao Egito e confrontar o faraó.
Afinal, já havia falhado quando tentou por conta própria ajudar os hebreus. Além disso, seu povo não acreditou nele, nem o aceitou como líder. Por isso, ele apresentou a terceira objeção. E se eles não acreditarem em mim e nem quiserem me ouvir? Êxodo capítulo 4, verso 1. Moisés não estava buscando uma resposta. Essa foi uma forma de recusar a tarefa que Deus lhe pediu que assumisse. Deus deu a Moisés dos sinais milagrosos que ele deve realizar diante dos anciões de Israel e depois diante do faraó. Número 1. Sua vara se transformaria em serpente e depois em vara novamente. E 2. Sua mão ficaria leprosa, mas depois seria curada instantaneamente. Ambos os milagres deviam convencer os anciões que Deus estava trabalhando por eles. Se não crescem, haveria um terceiro milagre, o de transformar água em sangue. Êxodo capítulo 4, versos 8 a 9. Mesmo que Deus tivesse dado a Moisés esses grandes prodígios, ele ainda expressou uma quarta desculpa. Ele tinha dificuldade para falar. Pergunta número 5. Leia Êxodo capítulo 4, versos 10 a 18. Como o Senhor respondeu a Moisés? Que lições podemos tirar disso em qualquer situação para a qual Deus nos chamar? As 4 desculpas mostram a relutância de Moisés em seguir o chamado de Deus com objeções aparentemente lógicas e ele escondia sua relutância em ir. As 3 primeiras desculpas expressam perguntas. Número 1, quem sou eu? Número 2, quem és tu? Número 3, e se eles não acreditarem em mim? A quarta objeção é uma declaração. Eu nunca fui eloquente. Êxodo capítulo 4, verso 10. Deus reagiu trazendo uma solução poderosa e apresentando promessas motivadoras. Então Moisés fez um quinto e último apelo, pedindo diretamente: Senhor, envia alguém outro que quiseres enviar. Êxodo capítulo 4, verso 13. Em resposta, Deus lhe disse, já que estava enviando o seu irmão Arão para ir ao encontro dele e ajudá-lo por fim. Moisés cedeu em silêncio e pediu a bênção de Jetro antes de partir para o Egito. Lição de quinta-feira, a circuncisão. Pergunta número 6. Leia Êxodo capítulo 4, versos 18 a 31. Como entender essa história estranha? O que aprendemos com ela? Muitas pessoas ficaram chocadas ao lerem que, depois que Moisés obedeceu a Deus e começou sua jornada de volta ao Egito, o Senhor procurou-lo matá-lo. Êxodo capítulo 4, verso 24. Pelo contexto da história, fica claro que a questão era a circuncisão. O filho mais novo de Moisés não havia sido circuncidado, como exigia a aliança com Abraão. Gênesis capítulo 17, versos 10 a 11. Moisés, como líder do povo de Deus, precisava mostrar sua perfeita submissão e obediência ao Senhor, a fim de ser qualificado para levar outros a ser obedientes. Ele tinha que ser o modelo de sua entrega completa a Deus. Sua esposa Zípora era uma mulher de ação e circuncidou seu filho para salvar a vida de seu marido. Ela tocou em Moisés como um prepúcio cheio de sangue, e esse sangue representa expiação, vida e confirmação da aliança. O fato de que a circuncisão tinha sido feita rapidamente aumentou o drama da situação. Podemos aprender uma lição importante com esse episódio. Jamais devemos deixar de fazer o que sabemos ser correto. No caminho, quando vinha de Midian, Moisés recebeu uma advertência assustadora e terrível do desagrado do Senhor. Um anjo apareceu-lhe de maneira ameaçadora, como se fosse destruí-lo imediatamente. Uma explicação havia sido dada. No entanto, Moisés se lembrou de que havia desatendido uma das ordens de Deus, negligenciar a efetuar o rito da circuncisão em seu filho mais novo. Deixará de fazer a condição pela qual seu filho poderia ter direito às bênçãos da aliança de Deus com Israel. E tal negligência por parte do dirigente escolhido de Israel diminuiria a força dos preceitos divinos sobre o seu povo. Zíbora, temendo que seu marido fosse morto, realizou ela mesma o rito. Então o anjo permitiu que Moisés prosseguisse com a jornada. Então sua missão diante do faraó, Moisés seria colocado em posição do grande perigo e sua vida só poderia ser preservada pela proteção de santos anjos. No entanto, enquanto vivesse negligenciando um dever conhecido, não estaria livre de perigo, pois não poderia estar protegido pelos anjos de Deus. Ellen G. White no Patriarcas e Profetas, na página 213. Pergunta no rodapé. Você tem negligenciado algo que deveria fazer? A gente sempre pisa na bola com alguma coisa, né?
cara, com um chamado ou com um dever que a gente deve fazer. Mas nem sempre, cara, mas, como se diz, pisamos na bola uma vez na vida, né? Todos, né? Cara, deixe aí no comentário qual foi essa a dificuldade, ou se você quiser falar ou não. Eu falo assim, só tive uma dificuldade na vida, não preciso falar o que é. Mas todos nós passamos por uma dificuldade, por uma coisa que a gente não obedecemos. E o que essa história lhe diz a respeito dessa questão? Que a gente tem que obedecer a Deus. Se Deus fez uma aliança com Abraão, que a gente tem que ler o passado, tem que ler o Antigo Testamento. A aliança que fez com Abraão, que é circuncidar o nosso filho, o filho mais novo. Quer dizer, e ele não circuncidou, por isso que quase foi para a morte. E quais mudanças você precisa fazer nesse exato momento? É, igual eu falei na pergunta anterior, é obedecer a Deus. Obedecendo a Deus, cara, a nossa ordem se retamente fica retamente a favor de Deus. Lição de sexta-feira, estudo adicional. O chamado espetacular vindo da sarça ardente provavelmente foi a experiência mais transformadora da vida de Moisés. Todos os outros pontos altos de sua vida dependeram de sua resposta positiva e obediente ao chamado de Deus para conduzir os hebreus para fora do Egito, rumo à terra prometida. Hoje conhecemos a história completa, mas coloque-se no lugar de Moisés, na época da sarça ardente. Ele havia fugido do Egito para salvar a própria vida. Depois de 40 anos, uma nova geração de hebreus havia surgido, e muitos provavelmente sabiam pouco sobre ele. Ou talvez tivessem ouvido histórias distorcidas sobre ele. Então ele foi chamado para liderar o povo a sair da nação mais poderosa do mundo. Não é de admirar sua relutância. Era uma tarefa extremamente difícil, mas imagine o que Moisés teria perdido que sua resposta final a Deus tivesse sido não. Talvez ele tivesse simplesmente desaparecido da história, em vez de, pelo poder de Deus, literalmente fazer história e se tornar uma das maiores e mais influentes pessoas, não apenas da Bíblia, mas da civilização humana. Quer dizer, se ele negasse, o povo, claro que um iria substituir Moisés. Deus chamaria outro, mas cara, Deus queria Moisés, cara, para ser o libertador. Se ele foi levado à corte lá do Egito para viver dentro do palácio, quer aprender as lições, quer aprender o conhecimento da palavra, que menos que se fosse palavra pagã lá do Egito, mas ganhasse conhecimento, estudo, para ser um líder, cara, como se diz assim, Deus não colocaria ele no Egito, não fazia tudo que Deus fez por ele. Mas Deus escolheu Moisés, aquele lá ia ser o libertador do Egito, que era o libertador do povo hebreu do Egito. Quer dizer, que já estava determinado que seria Moisés. Então, como se diz, cara, hoje, cara, os egípcios, cara, não sei se, cara, o que acontece lá no Egito, mas que eu penso que o Egito nunca mais foi o mesmo, cara, depois que aconteceu tudo o que aconteceu lá no Egito, das 10 pragas, cara, da morte do filho do faraó. Cara, hoje as histórias lá no Egito devem todos saberem da história. Tem relatos históricos falando sobre isso. Então, quer dizer, e tem lá adventistas também no Egito, que também pregam essa história. Então, eu imagino, cara, o Egito, cara, depois dessa situação. Então, quer dizer, o nome de Moisés é conhecido lá. Então, pensou? Cara, se ele não falasse não, então, como se diz assim, se Deus nos chamou para uma ordem, cara, devemos de cumprir. Cara, não falar não jamais, nunca. E sim, e a palavra sim sempre. Agora vamos orar para fortalecer a nossa fé. Querido Deus e Pai, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo para pregar esta maravilhosa lição e trazer a verdade à tona. Por isso, meu Deus, muito obrigado por esses minutos e segundos que o Senhor esteve comigo. Fez-se de mim o seu servo. Tudo isso agradeço e peço em nome do meu Salvador, Jesus Cristo. Amém. Então, povo de Deus, se inscreve no meu canal Revelando as Profecias da Bíblia, deixe seu like,
ative os sininhos de notificações para receberem o meu vídeo, compartilhe com o maior número de pessoas que vocês puderem o conteúdo do meu canal. Preciso da ajuda de vocês. Um feliz sábado a todos e até o próximo vídeo. Tchau!